Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Com vocês, o painel DNA Empreendedor, com o autor, escritor, pesquisador e, dentro de suas formações e áreas de estudo, a bioquímica clínica e de nutrientes, genética preditiva, terapia ortomolecular, nutrição funcional, neurociências e psicologias, Rodolfo Tamborim. E o empreendedor, especialista em estruturação de negócios de alta performance, Rodrigo Estudino. Olá, empreendedoras e empreendedores, todos que nos ouvem e nos assistem. Bom, eu me chamo Rodrigo Ferri Estudino, alguns me conhecem como Bob. Satisfação enorme em participar de mais um Summit Empreendedorismo e compartilhar essa live com uma pessoa brilhante como o Rodolfo, professor, autor, escritor e pesquisador. Muito bom, Rodolfo. Como eu já estava falando aqui nos bastidores, né, Bob? Eu, igual Sim. A todas as pessoas que estão nesse momento único aqui, nessa aula, eu já trouxe o meu chazinho, porque eu quero aprender com esse crânio gênio do empreendedorismo, que tanto eu quanto todas as pessoas que estão nos assistindo vamos ter a oportunidade de participar desse momento único. E se eu puder, claro, contribuir com alguma coisa, vai ser uma honra enorme. E viva o empreendedorismo salva vidas, o empreendedorismo muda vidas, o empreendedorismo é que move toda e qualquer grande nação. E esse evento, ele vem, eu acho, justamente, né, Bob, para fomentar nas pessoas histórias de vidas, estratégias, técnicas, linhas de pensamento, de mentalidade, para que as pessoas que tenham ou sintam essa vocação de empreender, primeiro eu gosto vou até parafrasear, né, o meu amigo, irmão Geraldo Rufino, que ele fala de empreender na vida e primeiro no CPF, né? E também o nosso presidente também fala isso. Então, é realmente isso. Eu acho que a vivência sua, Bob, que até eu gostaria que você contasse para nós de onde é que veio, de onde é que Bob surgiu, né?
as pessoas também saberem um pouco como é que se começa no empreendedorismo, né? Foi o acaso, Bob, que você chegou nas suas empresas? Como é que é isso, cara? Então, interessante até você colocar, eu talvez vou contar a jornada, vou tentar até resumir, porque eu desenvolvi na prática a minha vocação empreendedora aos 11 anos, Rodolfo. Bem na verdade, vou dar um exemplo rápido. Eu comecei em uma pista. Na verdade, era um terreno baldio que eu preparei ele, montei uma pista de bicicross e eu cobrava ali uma taxinha de acesso para os colegas se divertirem e andar nessa pista. Depois falei, pô, faz sentido também montar uma oficina para servicinhos básicos, como regular uma marcha, arrumar um freio, enfim, um pneu, e também engajando os outros colegas para que eu conseguisse desenvolver isso. Depois, ou em paralelo, bailinhos aos finais de semana na garagem ou na casa de algum amigo. Então, eu costumo dizer que, assim, a minha percepção de fazer algo em relação a esse movimento empreendedor vem desde muito cedo. Aos 16 anos, eu comecei a vender assinatura de revista. Foi uma passagem rápida para uma editora. Então, lá eu aprendi também algumas técnicas, né, mais específicas relacionadas a vendas e comercializações de produtos, muito interessante, e lá também empreendia para fazer esse tipo de trabalho. E, enfim, depois, em seguida, lancei uma confecção de roupas populares, aquelas roupas famosas que ficam na entrada das lojas, as roupas de bancas, que a gente chama. Isso também impulsionado por uma oportunidade que um amigo me levou para conhecer o negócio que ele representava, mas, de certa forma, eu queria eu próprio representar uma marca, por mais simples que fosse, eu próprio queria empreender em relação àquele mercado e àquela oportunidade. E, na mesma época, ainda na faculdade, à noite, eu percebi que tinha uma demanda de veículos muito grande ali naquele local que eu estudava, e a gente organizou e trouxe uns amigos para fazer um estacionamento. Então, assim, eu estou contando um pouco essa jornada e para a gente chegar no momento atual, né, que, na verdade, foram algumas passagens e experiências que eu trouxe aí ao longo do tempo e que hoje o meu momento atual está voltado à estruturação de negócios junto com parceiros, ou seja, eu também ofereço suporte para empreendedores, empreendedoras, executivos, executivas, para estruturar e desenvolver o seu negócio, né? Então, é uma forma também que eu vi até no início da pandemia, que era uma forma de eu também contribuir, né, com as pessoas e, enfim, ajudar aí com ações efetivas para minimizar o impacto da crise nas empresas, na economia e, em especial, na sociedade. Então, desde então, eu fui estimulado aí pela ideia de transformar essa ação voluntária em um negócio de impacto social. E esse é o meu momento atual. Eu pulei umas etapas, mas eu posso falar também de outros negócios que eu estruturei no mercado imobiliário. Enfim, fui sócio de um grupo de comunicação focado no segmento. Isso me trouxe oportunidade para atuar como desenvolvedor imobiliário. Então, com a minha experiência, eu adquiri aí a confiança de alguns proprietários de áreas para desenvolver master plan e projetos interessantes com essa minha experiência em marketing e desenvolvimento. Então, é um pouco essa a minha trajetória. Mas falando também sobre empreendedorismo, eu acredito que, assim, eu sempre fui muito skin the game, né, Rodolfo? Eu vejo que hoje existem cursos ou até conteúdos muito interessantes para as pessoas se motivarem a empreender. Empreender é muito prazeroso, mas se você não se dedicar e fazer o negócio no modelo mesmo de estar envolvido, trabalhando e dedicado, não existe fórmula mágica, não existe um infoproduto que vai fazer tudo por você.
E você muito bem sabe, né, até algo que você já comentou comigo, em relação do mapeamento de genes envolvidos no empreendedorismo. Queria que você me contasse um pouco mais sobre isso, depois eu posso também falar um pouco ainda sobre essa parte de mindset, transformação digital, modelos de negócio disruptivos, mas aproveitando o gancho sobre essa questão de genes, de desenvolvimento para o empreendedorismo, que eu queria entender também como é que funciona o genes da liderança, da autoconfiança. Diz um pouquinho para nós. Bom, primeiro, a gente já precisa colocar um adendo aí, né, nessa sua história para as pessoas que estão nos assistindo, que o Bob como eu tenho um colega que ele fala, é um médico, ele fala assim, existem as pessoas que são descurvadas. O Bob é um descurvado, é um ponto fora da curva que começou a empreender muito cedo. Isso a gente não encontra com facilidade, não se esbarra nisso no Brasil, principalmente, que não se tem esse fomento, muitas das vezes dentro de casa, muitas das vezes, obviamente, a gente sabe, nas escolas isso não acontece. Então, o Bob, ele já é um ponto fora da curva. E pego esse gancho de 11 anos de idade, já pensando em como ofertar para as pessoas um espaço, foi isso que você fez, né, para que as pessoas pudessem usar esse espaço com moto ou bicicleta? Foi bicicleta, né? Nós tínhamos 11 anos, ainda adolescentes, e eu percebi que, tinha ali uma oportunidade, preparei um terreno baldio e transformou em uma pista. E aos finais de semana, a gente organizava bailinhos com sacões de salgadinho, refrigerante e cobrava a entrada. Então, cara, isso nos traz essa questão dos genes, né, da genética. Por quê? Porque você lembra, Bob, quando você falava assim para sua mãe? Você falava assim, mãe, eu quero ir naquela festa lá. Aí a sua mãe falava assim, não, Rodrigo, você não vai. Aí você retrucava, mas mãe, todo mundo vai. E a sua mãe devolvia, mas você não é todo mundo, Rodrigo. E ela estava certa. É o que eu falo para minha filha. E você está certo, sua mãe estava certa. Nós não somos todo mundo. Nós possuímos uma individualidade absurda. E essa individualidade nós também temos que entender para poder respeitar e saber colocar cada um no seu quadrado. Assim é no mundo animal. O que um animal faz, uma águia faz muito bem, ela não vai fazer o que um tubarão faz muito bem. Ambos são predadores e caçadores excelentes, mas cada um no seu ambiente. Cada um com as suas habilidades. Um nada muito bem, o outro voa muito bem e está tudo certo. Eu tenho habilidades, capacidades que vieram comigo e as que eu desenvolvi, e assim também o Bob, e assim também você que está nos assistindo. E hoje já tem muito bem esclarecido e mapeado os genes que estão envolvidos nessa genética, nessa predisposição, nessa inclinação para o empreendedorismo e para a liderança, que estão, obviamente, interligados e ligados. Não há um empreendedor nato que também não seja líder. Por quê? Porque o processo de liderança, ele carrega consigo o ir enquanto todos estão voltando. O dizer não enquanto todos estão dizendo sim. É o cara que fala assim, ele entra fora da caixa, né? Por quê? Essa caixa é aquilo que a maioria das pessoas, só eles estão enxergando e o cara olhou algo para fora, né? Eu gosto de dizer também, e eu aprendi com um amigo escritor, e ele fala assim, não existe fora da caixa. Existe o fora daquela caixa, mas você cai em outra caixa. Porque essa outra caixa tem outras pessoas que estão pensando iguais a você, estão tendo a visão que você está tendo. Aí você vai saltando, na verdade, de caixas, mas você está saltando talvez por uma caixa melhor, por uma caixa que coloca você numa posição para enxergar melhor as coisas. E esse mapeamento dos genes, como que eles são feitos? Né? Eles são feitos através de estudos estatísticos. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Pegam-se 100 empreendedores
top de linha e se entendem quais genes esses empreendedores têm, que aquelas pessoas que não são empreendedoras não têm. E aí você começa primeiro com essa curiosidade e depois você vai descobrindo os nomes, onde eles ficam, qual posição do seu DNA eles estão, e aí se tem um mapeamento completo. E o gene da liderança e do empreendedorismo nós já temos. Ou seja, significa que se você tem esse gene do empreendedorismo menos expresso em você, que você não pode empreender? Não. Mas significa que teu esforço vai ser maior. E há pessoas que têm esse Certo. gene mais expresso, e é para essa pessoa o esforço é menor. Certo. E o ambiente também, né, Rodolfo? Assim, é claro que essa questão dos genes, como você bem colocou, e para mim foi uma informação muito interessante, mas eu vejo que, assim, eu nunca fui uma pessoa acomodada, nem tampouco confortável com aquela situação de não conseguir produzir algo. Então, assim, eu sempre dou um exemplo, que a minha vocação está em ampliar possibilidades para maximizar resultado. Eu não vejo um negócio, às vezes, de uma certa forma, limitado. Eu acredito que a gente consegue, qualquer pessoa, independente do negócio, seja um negócio que eu falo mais simples, mas que se resolva uma dor, né, que se resolva um problema, você, a partir do desenvolvimento desse negócio, você consegue ampliar e perceber outras soluções que você complementa o seu negócio, e assim você vai indo por etapas, né? Às vezes as pessoas exigem que o negócio já comece escalando, monetizando com cifras. É claro, a gente olha trajetórias aí de empreendedores, empreendedoras. Hoje muito se glamoriza, né, a questão das startups, unicórnios, mas poucos sabem o que aquela pessoa trabalhou, né, a experiência antes, né, que ela traz para perceber aquela oportunidade ou aquele problema e entregar uma solução aonde poucos, né, conseguem entregar e ser efetivo. Porque é o que eu falo, assim, o digital é muito importante, o digital escala, o digital transforma, mas o físico aproxima, e a entrega do seu negócio, ela tem que ser híbrida, porque você precisa realmente fazer com que a sua ideia ela se execute. Não existe uma fórmula que vai tenha algo que seja realizado por você. Então, empreender é muito prazeroso, a satisfação de você ver o seu projeto sendo consolidado, as pessoas usando ou transformando vidas é muito satisfatório, mas você precisa trabalhar muito, você precisa ralar muito, né? E como você citou no início, as pessoas têm que ter essa preocupação em empreender na vida, nos negócios, assim como o Geraldo Rufino e o Jean Guier sempre comenta e reforça essa percepção. E eu falo também que é questão de mindset, né, Rodolfo? Assim, você precisa descobrir o que você é bom, né? Qual a sua habilidade. Você precisa assumir escolhas, né? Você também tem que ter visão futura de si mesmo. É o que eu falo. Eu também passo pelas minhas crises, às vezes até relacionada ao modelo arrojado de negócio e as ideias disruptivas, às vezes também gera certos conflitos, às vezes as pessoas não acompanham, né, na mesma velocidade, ou até mesmo o mercado, você está à frente do que aquilo vai demandar daqui a algum tempo, mas faz parte, e ninguém vem para o empreendedor, né, e pergunte, olha, você está precisando de algo? Em que eu posso te ajudar? O empreendedor, ele sempre é visto como o que traz algo, o que ajuda a fazer algo, né? Então, assim, foi muito interessante essa experiência no início da pandemia, como eu falei, que eu reuni alguns amigos e a gente formou um grupo de especialistas, realmente para contribuir, né, de forma efetiva
no desenvolvimento ou pelo menos tentar minimizar o impacto de alguns negócios e atendendo as pessoas de uma forma multidisciplinar, tanto na área de marketing, que eu atuo, sou formado em marketing, com pós-graduação em marketing e negócios digitais, assim como na área de comunicação, trouxemos um amigo, um profissional importante na área, tecnologia, um especialista também na área jurídica e finanças. E conseguimos desenvolver um trabalho muito interessante, fazendo o diagnóstico real das empresas, dando um suporte, uma mentoria muito próxima para conseguir, ou pelo menos se propor a minimizar o que poderia ser mais grave aí nessa fase que nós passamos ou estamos ainda passando e já saindo dela, Deus queira, de forma ainda melhor. Né? Percebemos que tivemos perdas, principalmente perdas importantes relacionadas à vida, mas também eu acredito que sairemos, né, quem percebeu esse período de quantas coisas poderiam ser transformadas, quantas pessoas poderiam ser ajudadas, nós sairemos melhor. Né? E o Instituto, o Êxito, é uma prova viva disso, né? Que, pelo contrário, durante a pandemia se tornou mais ativo, mais participativo na vida das pessoas, dos brasileiros, de quem busca empreender, né? ou quem busca um suporte. Então eu falo, assim, até comentei uma outra oportunidade, o Instituto é uma iniciativa humana, com uma força motriz de empreendedorismo muito importante. Né? O Janguier é um iluminado que, a princípio, engajou sócios e fundadores, em seguida todos nós. Eu me engajei por me identificar com a causa e perceber que o Instituto também seria a base ou canal para eu poder realizar o meu propósito e ajudar pessoas, entregar com dedicação, sabe, o dom, talvez, porque eu, na verdade, eu fui fazendo, né, contei para vocês, depois eu conto um pouco mais aí de outras experiências interessantes na área de aviação, que eu também tenho um brevet de piloto de helicóptero, e esse dom que Deus me deu, eu falo, poxa, precisa ser compartilhado. E achei um espaço muito sério e importante, que é o Instituto, para ajudar as pessoas de maneira efetiva, né? Acompanhando, orientando em toda a sua jornada empreendedora, até alcançarem o êxito, e seguir à frente aí, evoluindo, e sempre iluminado pela graça divina, pelas suas iniciativas, pelas suas inspirações. Né? Eu acho que o homem ele precisa sempre ter inspiração, independente de estar empreendendo ou independente de estar compartilhando e convivendo com pessoas. Eu acho que a ação, ela traz motivação para diferentes áreas da sua vida, além da área profissional, e uma pessoa inspirada, uma pessoa que tenha um ambiente importante, às vezes até sobrevivência. A inspiração, às vezes, daquela pessoa é sobreviver e dizer, olha, eu vou me dedicar a algo para que esse ambiente não me corrompa a desenvolver outra coisa ilícita, outra coisa. Então, a gente percebe, até em trabalhos em comunidades mais carentes, que lá, sim, existem empreendedores de verdade, empreendedores inspirados, empreendedores em mudar a sua vida, a sair daquela situação que muitos, às vezes, se entregam, né, e transformar o seu ambiente, a sua sociedade. E eu acredito também, até em um departamento ou uma área do Instituto que eu me dedico, junto ao Sérgio Murilo e outros colaboradores, que é o Comitê Social. Né? Eu acredito também que a gente tem uma força dentro do Instituto para motivar negócios sociais, negócios que geram esses impactos importantes em comunidades mais carentes,
eu até como membro, né, como eu falei, a gente tem idealizado e pensado aí em desenvolver uma incubadora, né, que ofereça esse suporte de desenvolvimento de negócios que geram impactos sociais, né, por meio de programas inclusivos para empreendedores e empreendedoras, né, e de inovação para empresas, e sempre tendo a educação como base, que a gente sabe o quanto é importante a educação, o quanto o grupo, né, tem no seu DNA a educação como preparo, né, como estrutura para realmente conseguir vencer as adversidades, porque além do genes, além da inspiração, você precisa estar preparado, você precisa estudar, você precisa, né, entender como é que está acontecendo a transformação. Hoje a gente percebe, eu já estudo um pouco mais sobre o assunto, né, como colocaram a transformação digital, mas hoje a gente percebe quantos negócios, né, não são alavancados, não são consolidados graças às soluções e ferramentas digitais, no ambiente online, no ambiente que a gente utiliza em relação aos aplicativos, enfim, tudo isso você precisa buscar referências, você precisa buscar uma plataforma como ele oferece, com mais de 600 cursos, para se preparar, para conhecer sobre temas importantes na sua carreira ou no seu negócio, e isso faz parte, isso também entra no seu, vamos dizer, histórico de empreendedor, no seu histórico profissional. E eu tive oportunidades de estudar diversos assuntos, ter próximo pessoas mais competentes do que inclusive eu falo, eu quero morrer burro, quero estar todo dia aprendendo, eu quero estar todo dia conversando com pessoas especiais como você, que traz conteúdo e que traz conhecimento. E assim, a primeira oportunidade que eu tive de conhecer com o Jean Guier foi no MBA, que eu estava fazendo, relacionado ao mercado digital, e eu falei, porra, sabe, que referência, que pessoa que te traz um conteúdo que realmente você consegue absorver e no seu modelo, na sua característica de pessoa empreendedora, você desenvolver. É claro que a modelagem é muito importante, mas você também traz junto com você o seu conhecimento, e você vai unindo experiências e unindo esses contatos importantes que a minha vida toda, graças a Deus, eu consegui cultivar, Rodolfo, sempre estar próximo de pessoas muito interessantes, de diferentes idades e de diferentes níveis sociais. Eu falo, eu gosto, e minha esposa, ela acha muito interessante a facilidade que eu tenho de conversar com pessoas, às vezes até em situações mais vulneráveis, que se aproximam de mim, moradores de rua, e eu troco ideias, quero entender, e sabe, a gente consegue desse convívio sempre extrair coisas muito positivas e também oferecer coisas positivas. Não é nem só uma mensagem que eu quero deixar, ou até mesmo querer dizer que eu tenho sempre sabe, sou muito diferenciado. Não, pelo contrário, eu sou muito, às vezes, vulnerável. Eu preciso, às vezes, sim, ter, ou a maioria das vezes, ter esse contato com pessoas especiais. As pessoas especiais podem estar a uma esquina ao lado quando você sai para fazer o seu almoço. E olhe para todas elas e dê atenção, dê um bom dia para o Gari, que está lá trabalhando, que está responsável por manter a sua rua
o seu bairro, à frente da sua loja, do seu comércio limpo, dê bom dia para ele, agradeça, pergunte como é que ele está, como é que está a família. Ele vai sentir uma pessoa diferente aquele dia e ele vai pensar em você de uma forma diferente. Isso é troca, isso é energia e as pessoas precisam cada vez mais ter isso. E eu tenho certeza que a configuração de tudo, dos negócios, da economia, da polaridade política, ela se transforma. E o Instituto, e pessoas brilhantes que eu tive a oportunidade de conhecer no Instituto, a oportunidade que eu estou tendo de conhecer, transforma. E eu estou à disposição. Estou à disposição para ajudar a transformar vidas, a transformar em pessoas e de fato é o meu dom, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer e contem comigo e o que eu puder contribuir, eu sei que a gente tem mais um tempinho, eu posso contribuir ainda com algumas coisas, mas Rodolfo, gostaria até que você falasse o que você acredita em relação a essa experiência rica que você tem, tanto na questão, né, médica, científica, que eu admiro. Eu acho que vocês estudam, vocês são dedicados, inteligentes e realmente são pessoas iluminadas. E por isso também eu queria que você dissesse para os empreendedores, as empreendedoras, o quão importante é ter essas informações que você traz em relação ao conteúdo mesmo voltado à qualidade de vida, voltado à transformação de vida, porque é muito importante que a nossa cabeça esteja boa, né, principalmente nos dias que a gente vem passando, né, eu falo, passa a ser até uma prova da resistência, porque um dia é uma coisa, outro dia é outra, a gente tem, às vezes, algumas situações que tentam nos forçar a desistir ou trabalhar o nosso psicológico de uma forma mais complicada, mas é aí que entra a sua especialidade, falando sobre equilíbrio, né, entre mente, corpo e espírito. É isso aí. Durante as suas falas, tive acho que uns 15 insights e eu vou contar um deles para você, que na verdade eu nunca falei em lugar nenhum, nenhuma entrevista que eu dei, nenhuma aula que eu já fiz. Eu sou professor convidado de cursos estilo pós-graduação a paramédicos e nutricionistas, na sua grande maioria, apesar de eu não ser médico, sou terapeuta ortomolecular, eu me debruço todo dia para me melhorar, porque quando eu me melhoro, quando eu estou atualizado, eu consigo errar menos. E quando nós, da área da saúde, por exemplo, e eu falo de todos nós da área da saúde, acertamos, nós não fazemos mais do que obrigação. Estudamos para isso. O problema é quando erramos. O custo disso, você está em contato com uma vida, por exemplo. Então, os estudos nessa área, eu vejo e eu falo isso nas minhas aulas, é para que a gente não erre, para que a gente só faça aquilo que nós temos que fazer. Se você observar, né, a área da saúde como um todo é um sacerdócio, que é para o outro. E todo o empreendedorismo também é para o outro. O cara não monta uma empresa para atender ele. O cara monta uma empresa para atender pessoas que possuem um determinado sentimento de incômodo, de dor, seja física, psicológica, social. O êxito nasceu para isso. Todos nós nascemos para isso. O ser humano foi feito para gostar de ser humano. Foi feito para gostar da espécie. Para que ele possa perpetuar essa espécie. É claro que a gente não precisa gostar de todo mundo, mas o sentimento de proximidade, o sentimento de poder fazer algo pelo outro, isso é inato do ser humano. Contribuição, na verdade, é a base do empreendedorismo.
só que você contribui também recebendo por isso. Então, o êxito, todos nós estamos aqui de maneira voluntária, porque queremos, estamos também contribuindo. Quando contribuímos, nós atingimos todas as necessidades humanas, psicológicas básicas. Todas elas. Contribuição também vicia, porque atinge nossa espiritualidade de uma maneira absurda. Eu gosto de uma frase que diz assim: quando você faz algo e esse algo fez uma pessoa respirar melhor, então a sua existência já valeu a pena. E às vezes, esse teu bom dia e perguntar como está o Gari, por exemplo, que você citou, é um exemplo disso. E eu fui mudado e transformado no momento que eu rompeu o meu padrão totalmente, um momento aleatório, com a pessoa que você jamais espera, fez uma terapia extremamente profunda em mim. E foi em 5 minutos que isso aconteceu. Eu estava com muita fome, e quando a gente fica com muita fome, a gente já muda as nossas características, né? Tanto que tem aquele ditado, né? Que cara feia é fome. Eu mudo meu humor, eu mudo. E eu estava com muita fome, os restaurantes estavam... Isso já faz anos, né? E aí eu parei o carro na frente de um restaurante, e bem na frente que eu parei o carro, tinha uma senhora que ficava na rua. E a senhora estava comendo bolacha de maisena, sentada ali do lado do restaurante. Eu parei o carro na frente, porque era a única vaga que tinha. E eu tava assim, putaço, cara. Assim, com estresse, preocupado com outras coisas antes. Aí eu olhei aquela senhora, a minha automática resposta foi: puta, ela vai me pedir dinheiro, cara. Certeza que na hora que eu pisar, ela vai me pedir dinheiro. Na hora que eu pisei, ela olhou para mim, eu olhei para ela, e ela me ofereceu a única bolacha que ela tinha. O poder que teve essa fragilidade dela em mim me mudou para sempre. Eu nem consegui responder nada. Eu olhei aquilo e fiquei verdadeiramente em choque. Porque eu que, na verdade, deveria ter oferecido alguma coisa para ela. E ela estava numa situação muito pior que a minha. E conseguiu me olhar, me enxergar e compartilhar. O universo conversa com a gente o tempo inteiro, eu acredito nisso. E aquela mulher, depois eu procurei ela, para não naquele dia, porque aquele dia eu fiquei emocionado com aquilo, eu nem conseguiria falar com ela. Depois eu procurei ela, e ajudei de outras maneiras que eu pude, conversei com ela, e as coisas estão acontecendo no tempo que tem que acontecer. Dor é quando você faz a coisa certa na hora errada. Isso vai te trazer dor. Por exemplo, a era de Platão e Sócrates, eles também traziam a ideia que Jesus Cristo trouxe. Só que não pegou. Era a coisa certa, mas não naquela hora. E apenas quando ele veio é que conseguiu ter a transformação que começou. As coisas que não funcionam quando tem que funcionar, será que eu estava no timing? E eu gosto de uma explicação sobre sorte, que é quando a preparação encontra a oportunidade. Você, muitas das vezes, não vai saber quando a oportunidade vai chegar. Por isso que você precisa estar preparado. E o êxito existe para isso. Não para talvez te dar a oportunidade, mas para te deixar preparado. Para que você busque aquilo que mais te interesse, prepare-se. Porque, às vezes, virando uma esquina, alguém pode te oferecer uma bolacha. Isso dá totalmente certo. Se você não estiver preparado para entregar isso como algo transformador, você perde a oportunidade de transcender na vida. Começar de novo, só que começar melhor. E o empreendedor, hoje,
ficou extremamente glamuroso, que é o cara do CEO de Instagram. No Instagram, todo mundo é CEO, todo mundo já começa bem sucedido, né? E não é assim. E, não é? E é o que eu falo, assim, as pessoas glamorizaram e você vê que muitas pessoas ou outras que teriam talento ou até mesmo iniciativa se frustram muito rápido porque falam, poxa, por que não é aquele glamour todo? Eu tenho que trabalhar mais do que se eu tivesse em uma empresa com horários, com um chefe, eu estou tendo que trabalhar 1000 vezes mais, eu tenho que organizar e fazer a gestão de departamentos que eu não fazia, e acabam se frustrando porque o que está no Instagram é aquilo que você falou, é a classificação e o que todo mundo quer transmitir. Ninguém quer transmitir, né, ou ao menos nas redes sociais, uma realidade de trabalho, superação. Eu mesmo, Rodolfo, quando eu estruturei uma empresa de táxi aéreo para operar plataforma de petróleo, na verdade, uma empresa em fase de homologação, né? Eu tenho essa especialidade também em aviação, por ter tirado o brevet de helicóptero, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, e também para empreender, porque eu, como inquieto, eu falei, eu acredito que eu posso fazer algo a mais do que ser um piloto executivo, que é uma carreira estável, interessante, você voar para terceiros, mas eu acreditei que também teria a oportunidade de eu empreender e desenvolver algo em relação a isso. E as pessoas, quando e eu pouco demonstro, né, assim, em relação às redes sociais, eu gosto de ser muito, como eu falei, da execução, de colocar o negócio para rodar, e até mesmo depois para, de fato, mostrar quem interessa e, enfim, quem a gente precisa que realmente tenha acesso a esse êxito em termos de negócio. Isso é uma característica minha desde criança. Eu não tirava a nota e chegava em casa, ou melhor, não ia bem na prova e chegava em casa para meu pai dizendo que tirei nota. Não. Simplesmente dizia que tinha ido bem, mas não falava que eu tinha tirado, poderia ter tirado um 10, poderia ter tirado... Eu esperava chegar o boletim para aí mostrar que realmente eu tinha ido bem naquela determinada matéria ou naquela prova que ele me perguntava. Então isso também eu trago em relação aos meus negócios, mas sou mais efetivo do que querer antes de executar, transmitir. E as pessoas, quando viram esse negócio estruturado, com alguns helicópteros no hangar, que nós tínhamos aí uma parceria de arrendamentos, aeronaves grandes para fazer essa operação, não sabiam o quanto eu ralei para estruturar o negócio, a ponto de ir de São Paulo a São José todos os dias, né, me deslocando, saindo de casa às 5 da manhã, com um colchão inflável no porta-malas, porque eu não sabia se eu teria que dormir no hangar, porque talvez não valeria a pena voltar para São Paulo, porque no dia seguinte teria que ir para Macaé. E as pessoas imaginavam que eu estava me deslocando de helicóptero. Nunca, nem transmitia isso para elas, mas eu ia carro, porque as aeronaves ainda precisavam ser homologadas, e com um colchão no porta-malas para, se necessário, dormir no hangar. Então, assim, as pessoas podem olhar, ou eu podia ter transmitido aquele glamour, as aeronaves, a operação, mas, na verdade, o que conta é o trabalho, é a execução, e que aquele negócio, de fato, esteja sendo consolidado, ele seja sustentável, porque as coisas depois começam a serem desmascaradas, né? Enfim, então por isso que empreender, as pessoas têm que também estar dispostas a assumir os riscos que empreender também às vezes nos coloca, e assumir um trabalho quase que assim, em alguns momentos, além
do que você imaginava, e você vai percebendo que você é capaz, e você se dedica, e você trabalha, e como eu falei, é prazeroso, você vai vendo resultados, você vai vendo as coisas acontecerem. Então, para tudo que você for empreender, existe, se você quiser mostrar para as pessoas, né, o quanto você foi bem sucedido em determinado negócio ou atingiu o seu objetivo, claro, é legítimo, mas faça o seu trabalho, né? Faça primeiro a entrega do que você propõe, para daí também depois você conseguir de fato poder ter esse orgulho que é muito, muito bom, muito importante, que é como você falou, que às vezes as pessoas vão antes para a exposição e acabam esquecendo de fazer a parte mais importante, que é a realização do negócio. E falando um pouco também sobre essa estruturação, esse modelo de negócio que hoje eu consegui formatar, é justamente isso, para oferecer esse suporte, contribuir de forma efetiva com o meu trabalho ou a minha participação, junto com foco na concepção e desenvolvimento de negócios disruptivos, que é o que me atrai, é o que me traz aí também um desafio que eu sei que eu posso, de certa forma, entregar resultados, né, com a ideia ou com o objetivo de oferecer um suporte personalizado, como eu falei, aos empreendedores, enfim, na análise de negócio e mercado, definição de estratégia, implementação de ferramentas e soluções. Então, é nisso que eu me dedico hoje. É claro, tenho os meus negócios proprietários, que eu consigo, de certa forma, atender a demanda, porque eles já hoje têm um time, têm uma estrutura, e depois de certo tempo você também consolida melhor a sua operação, você organiza melhor o seu dia a dia, e por isso que hoje eu me sinto atraído e desde do início daquele trabalho voluntário em relação à equipe multidisciplinar que eu te falei, eu venho aí nessa fase de poder compartilhar e poder disponibilizar sei lá, o pouco que eu sei, porque que eu falo, a gente acaba aprendendo cada dia mais. Então, quem quiser e precisar, pode contar comigo. Como eu falei também, junto ao Instituto e toda a equipe do Comitê Social, com o Sérgio Murilo à frente, a gente vem fazendo também um trabalho e ainda desenvolvendo soluções importantes. Espero em breve, falei, noticiar para o grupo e para todos os associados esse projeto interessante e importante da incubadora, e estamos juntos. Eu acho que o que a gente precisa realmente, em um país, né, que existe muitas pessoas com talento, eu acredito que o empreendedor ele está onde existe, como eu falei, né, há pouco tempo atrás, onde existe a necessidade, onde existe o problema, e aí você enxerga que você pode entregar uma solução. E essa solução você geralmente busca através das suas experiências, através dos seus estudos, engajar pessoas que são talvez mais competentes que você em determinados setores. Você não precisa necessariamente querer entender de tudo, porque você acaba perdendo o foco, né? Você acaba deixando de entregar aonde você consegue ser especialista. Você também pode ter uma visão holística, você pode enxergar o negócio de uma forma mais ampla, porém, para determinados setores, ou seja na parte de finanças,
jurídica, contábil, você precisa ter também parceiros especialistas que contribuam para que o seu negócio consiga realmente evoluir e ser o mais perene possível. E se você não tiver essa estrutura, recursos, conte com pessoas que estão dispostas, assim como eu e outros profissionais, empreendedores no Instituto. Porque, às vezes, se não é uma empresa que tem estrutura, recursos financeiros para contratar executivos, você precisa, de acordo com a sua disponibilidade, com o tamanho do seu negócio, você precisa se unir ou participar de grupos importantes ou de uma plataforma muito rica em termos de conteúdo como o Instituto oferece. Eu gostaria de encerrar a nossa jornada aqui com essas pessoas. Com certeza, estão ao menos inspiradas com a tua história, com aquilo que a gente está falando. E eu gostaria de encerrar com uma fórmula que eu considero a fórmula de sucesso. Porque, pegando o gancho que você falou sobre achar a solução para a dor de uma pessoa, né, de uma situação, na maioria das vezes, essas pessoas não enxergam que o que você está propondo possa ser uma solução. Porque elas ainda não entenderam que elas estão precisando disso. E assim foi o que Henry Ford disse quando ele queria fazer o processo de montagem externa. Ele disse para as pessoas que eles quisessem, se ele fosse entregar apenas o que as pessoas queriam, ainda estaríamos andando a cavalo. Então, ele entregou que enxergou o que você precisaria. Só que ele não é tão simples assim, essa passagem do teu cliente, do teu futuro cliente, para entender que precisa daquilo. Então, é um processo que isso se passa. E, às vezes, por estarmos nos inspirando só no sucesso daquele empreendedor, daquela empresa, mas não entender a jornada que se passou para que hoje o que os clientes entendem, pô, isso não tem como eu ficar sem. Um dia as pessoas não entendiam. Um dia você precisava sair da tua casa, olha só, que absurdo. Você precisava sair da tua casa para ir até uma locadora de fita para você assistir um filme. Você alugava uma fita, os mais jovens que estão aqui nunca viram isso. Alugava uma fita chamada fita cassete, o VHS. Você tinha um aparelho enorme assim, que você colocava lá dentro para poder assistir. E quando você iria devolver, você tinha que rebobinar a fita, você tinha que entregá-la rebobinada. Às vezes a pessoa nem sabe o que é rebobinar, né? Que você tinha que voltar a fita do começo. Hoje, você aperta um botão do teu controle que está escrito Netflix, ou Amazon Prime, ou Disney, e pronto. Está tudo ali para você. Um dia, houve essa transição. Um dia, as pessoas não entenderam que isso era tão legal assim. Porque as pessoas estão, e são, isso faz parte do ser humano, se acostumar com um determinado padrão. Até que vem um louco, um empreendedor, e fala assim, pô, por que eu preciso ir até a locadora se eu posso montar uma plataforma que todos os filmes estão lá? E isso muda o mundo. Então, aquele que tem a coragem para fazer e persistir, porque não é só fazer, não é só ter a ideia, não é só achar uma baita solução para o mundo. As pessoas também precisam entender o que você já entendeu. E isso leva tempo, leva uma transformação de consciência. E por isso, desta formulinha de sucesso, que é o DAC. O D, o A, o P é igual ao sucesso. Primeiro você decide, depois você age.
com convicção e deixe o tempo trabalhar. Sem dúvida. Decida, haja maciçamente, leve um colchão inflável no carro, haja sem dó, mas convicto. Porque é esta convicção, meu amigo e minha amiga, que quando parecer tudo dar errado, que vai fazer você voltar para o trilho. É quando você lembra do que você acredita, desta tua convicção, que vai fazer você voltar para o trilho. Então, as pessoas estão muito decididas, às vezes, estão agindo muito, mas elas não acreditam tanto para continuarem. Isso foi o que fez todos os grandes caras, o Bob, o Mahatma Gandhi, o Janguier Diniz, todos os grandes caras decidiram, agiram maciçamente, convictos daquilo. A tal ponto que eles convenceram uma geração, convenceram seus clientes e hoje mudam as histórias. Isso não é fácil? Obviamente que não. Tudo que vale a pena não é fácil. Leva tempo, mas se você trabalhar no seu DAC, seu sucesso é inevitável. Muito bom, Adolfo. É o que você colocou e eu também me inspirei em dizer, você precisa encontrar o seu propósito, né? O quê? Porque o como vem. Quando você encontra o quê, o como é aquilo que você falou, a iniciativa, a convicção vem, né? E a relação com a inovação é você gerar um ganho para as pessoas que não existia antes. Então você deu bons exemplos de coisas que não existiam, mas que você gerou conveniência, você gerou um ganho em termos de tempo, até de qualidade de vida para as pessoas. E é ter a iniciativa de criar algo novo, né? Você também inovar é gerar renda, é você gerar crescimento, é você gerar desenvolvimento econômico, social. E a inovação também está em ser digital. Mas eu sou uma pessoa multiplataforma. Eu acredito no digital, como eu falei, para escalar, para você transmitir para mais pessoas, assim como estamos fazendo nessa live de hoje, mas o físico, aproximando as pessoas, a interação humana, o conhecimento, a realização é muito importante, né? E há também a oportunidade que hoje nós temos, que foi uma visão, dentre outras muito importantes, do nosso presidente Janguier Diniz, fundar um instituto com uma plataforma que na minha época, como eu disse, na minha jornada dos 11 anos, passando por vendas de assinatura de revista, confecção, nessa minha trajetória eu não tinha recursos como hoje existe o Netflix, existe a plataforma Êxito, que você adquire conhecimento on demand, sob demanda. Você adquire conteúdo da sua casa ou do ambiente que você estiver. Basta estar bem conectado. Ou procurar um espaço, um ambiente que também você consiga se conectar, que é essa a proposta do Instituto, aproximar as pessoas através das universidades, através desse projeto que eu espero que a gente consiga já implementar em breve da incubadora e, dessa forma, contribuir com a inovação e a transformação em relação à vida das pessoas, como você bem colocou, que é o que os empreendedores visionários trazem. E, para também concluir, eu acho que colocar um pouco o resumo do que a gente conversou, mindset, né? Você descobrir o que você é bom, assumir as escolhas com convicção, como você bem colocou, e uma visão futura de si mesmo. Quais são os seus objetivos, né? Quais são as metas ou os indicadores que você precisa para identificar que você está caminhando certo? E o que você almeja no futuro, né? E acredita que lá em cima existe uma pessoa que acredita muito em você, está com um plano da sua vida para que você realmente siga o seu caminho. Pela luz divina, você conseguirá sempre atingir os seus objetivos. Quando o momento parece escuro, nebuloso, as coisas ficam mais claras. Então, siga em frente,
acredite mais em você do que qualquer um, sonhe grande, tá? Porque dá mesmo trabalho sonhar pequeno, sonhar grande, mas com convicção, como você bem colocou, acreditando que você vai conseguir realizar, e Deus no controle sempre. Tenha fé e acredite no seu poder. Muito obrigado, Rodolfo. Uma conversa que para mim foi assim muito importante e positiva. Quando a gente começou as nossas interações, já percebi que você é uma pessoa especial, um profissional, um empreendedor diferenciado, e assim como a gente também vai poder acompanhar em outras lives a interação entre pessoas especiais. Sou muito grato de poder participar do Instituto, agradeço muito a equipe que faz toda essa organização, a Lívia, o Herbert, a Carol e todo o seu staff, para que mais um Summit de sucesso aconteça. Obrigado, beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Eu agradeço a oportunidade, todo esse carinho, a equipe que não aparece, mas é o que depende, nós dependemos de todos eles para que tudo isso aconteça. E como eu gosto de terminar todas as minhas lives, todas as minhas aulas, se você tiver uma visão, mas você não tiver ação, é só um sonho. Mas também, se você tiver muita ação, mas sem uma visão, é um pesadelo. Que a estrada se erga diante do caminho de todos vocês, que o sol brilhe suave sobre a face de vocês, que o vento sopre sempre às suas costas, que a chuva caia suave sobre seus campos, e até que não nos encontremos de novo, que o nosso Deus guarde vocês na palma de suas mãos. Beijo grande, minha eterna gratidão pela oportunidade. Rodolfo, muito obrigado. Satisfação e nos vemos em breve. Fala pessoal, você sabia que enquanto eu e você estamos lutando para conquistar os nossos sonhos, há muitas pessoas que estão lutando para conquistar seus direitos mínimos de ser quem elas são? Então você, com o papel de líder e gestor na sua empresa, o que você tem feito para organizar a sua empresa para que todos caibam nela e ninguém fique de fora?